Olá, aqui é o Marcelo Vieira e seja muito bem-vindo à aula Entenda o maior mercado do mundo e como lucrar investindo com robôs. Então, hoje eu vou falar especificamente o que é e como funcionam na prática os mercados de Forex e de CFDs, principalmente do mercado de Forex, as vantagens desse mercado, os cuidados a se tomar nesse mercado. Vou falar também como funcionam os robôs investidores na prática, eu vou dar alguns exemplos, mostrar o gráfico para você entender bem a dinâmica, como selecionar robôs para operar e como que é possível conseguir rentabilidade mais alta nos investimentos operando com robôs, principalmente comparado aos investimentos tradicionais como, enfim, bolsa de valores, ações, fundos de investimento e por aí vai. Então, o Forex, ele é o maior mercado do mundo, o maior mercado financeiro do mundo, tá? É maior do que todas as bolsas de valores do mundo somadas. O valor negociado diariamente são de mais de 5 trilhões de dólares por dia, né? É um mercado interbancário, ou seja, ele não é centralizado igual a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores você tem a Bovespa. Tudo é centralizado ali em São Paulo, o book de compra e de venda, ou seja, quem está comprando e vendendo, está todo mundo no mesmo local, colocando de um lado quem está comprando, de outro lado quem está vendendo, e as negociações são feitas. Tudo centralizado num único local. Mesma coisa funciona na Bolsa de Nova York e todas as outras bolsas do mundo, seja de ações ou de futuros, como por exemplo a Bolsa de Chicago, né, a BMF aqui e tudo mais. No mercado de Forex isso é diferente. Ele é interbancário, ou seja, acontece entre os bancos ao redor do mundo todo. Tem os provedores de liquidez. Então, você quer fazer uma negociação, você pode fazer a compra no Citibank, você pode fazer no HSBC, você pode fazer no JP Morgan, você pode fazer no Deutsche Bank, você pode fazer em qualquer banco, né, que forneça liquidez. Então, normalmente a pessoa física opera através da corretora de valores, né? E a corretora de valores, quem fornece essa liquidez para ela são os bancos, né? Mas, ou seja, você pode estar negociando agora num banco em Nova York, num banco em Londres, num banco em Tóquio, num banco em Sydney. Não é centralizado, não acontece tudo junto num único book de compra e venda, um único local, ou seja, é ao redor do mundo. Logicamente, os preços são praticamente idênticos no mundo todo, porque senão o mercado faz arbitragem, né? Se em Nova York está mais barato que em Londres, tudo é eletrônico, tudo é feito online, as pessoas só vão comprar em Nova York e assim vai. Então, os preços são praticamente os mesmos no mundo todo. Né? E o mercado de Forex é um mercado cambial, basicamente, né? Ou seja, se negociam moedas como o dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, franco suíço, peso mexicano, real brasileiro e todas as moedas, né? Ele é um mercado que os bancos e as corretoras tudo usam bastante a alavancagem, né? Isso ajuda, assim como no mercado futuro, né? A gente já vai ver isso, então isso também aumenta ainda mais o valor total negociado. E o mercado de CFDs, tá? Ele funciona da mesma forma como o mercado de Forex, tá? O CFD significa Contract for Difference, ou seja, diferença entre contratos, e trazendo para um português literal, né? E nada mais são do que os ativos que também são negociados na Bolsa de Valores ou no mercado futuro, só que negociados no mercado interbancário, né? Por exemplo, o S&P 500, ele pode ser negociado, esse índice, na Bolsa de Chicago, no mercado futuro, ou ele pode, até outras bolsas podem oferecer um contrato referente a isso, e você também pode negociar no mercado interbancário. Você está se referindo ao mesmo ativo lá no fundo, só que desde estar negociando, fazendo compra e venda, um está comprando, outro vendendo o contrato no mercado futuro, isso está sendo feito no mercado interbancário, tá? Nos CFDs, aí a gente tem CFDs dos mais diversos ativos, né? Os índices, commodities, metais preciosos e ações de empresas e ETFs. Né? Então, por exemplo, tem, como eu falei, os CFDs de S&P 500, os CFDs de ouro, os CFDs de petróleo, os CFDs de soja, os CFDs de ações de empresas, por exemplo, os CFDs da Apple, da Amazon, do Itaú, da Petrobras, CFDs de um ETF,
que é um Exchange Traded Fund, por exemplo, um ETF de REITs, né, que são fundos imobiliários americanos, de países emergentes, enfim, entre outros ativos. Então, enfim, ele funciona, tanto vocês vão ver ali no exemplo da conta margem, o mercado de Forex CFDs funciona de uma forma praticamente idêntica ao mercado futuro, só que ele não é centralizado, ele é interbancário. Então, vamos dar um exemplo prático, né? O Forex, na verdade, assim como todos os ativos, eles sempre são negociados em pares. A gente chama, por exemplo, o euro-dólar, que nada mais é do que o euro cotado em dólar americano, no caso aqui o USD, né? O USD-BRL é o que a gente chama de dólar aqui no Brasil, que seria o dólar comercial, né? Que nada mais é do que o USD, ou seja, o dólar americano, barra BRL, cotado em Brazilian Real, né? Cotado em real brasileiro. Então, a cotação é quanto da segunda moeda do par você precisa para comprar uma unidade da primeira, né? Cada casa decimal a gente chama de pips. Como a liquidez é muito grande no mercado de Forex, normalmente se opera com 4 ou 5, atualmente o padrão é 5 casas decimais na maior parte dos casos, né? Mas o pip é considerado a quarta casa decimal. Então, por exemplo, quando a gente tem o que a gente chama de dólar aqui no Brasil, que é o USD-BRL, está 4,10, né? 4,1000, porque são várias casas decimais, né? São 4. Significa que você precisa de 4,10 da segunda moeda, o real brasileiro, para comprar uma unidade do dólar americano. O euro-dólar está 1,15, significa que você precisa de 1,15 dólares para comprar 1 euro. E assim vai. Na verdade, tudo é par, né? Por exemplo, você pega ações da Apple, dá 221,15. Significa que, na verdade, seria Apple, a APL, barra USD. Ou seja, quantos dólares? Você precisa de 221 dólares e 15 cents para comprar uma ação da Apple. Tudo é assim. Você pega o YouTube 4, né, que é ações do Itaú Unibanco, cotada a R$ 43,10 aqui na Bovespa, é a mesma coisa. Você seria YouTube 4 barra BRL. Você precisa de R$ 43,10 para comprar uma ação, uma unidade de Itaú, né? E o mesmo Itaú também é negociado a ADR dele na Bolsa de Nova York em dólar, cotado, por exemplo, a 10,59, ou seja, você precisa de 10 dólares e 59 centos para comprar uma ação do Itaú na Bolsa de Nova York. Ou seja, seria a mesma coisa que a gente tivesse o Itaú ITUB barra USD, né? O Itaú cobrado aí custando em dólar, né? Então, vamos para o próximo slide. Então, conta margem, né, em Forex. Você pode comprar, entre aspas, controlar, né, um contrato com valor maior ou menor do que você possui em conta. E aí, conforme a oscilação do ativo, o valor vai ser acrescentado ou descontado na sua conta, de acordo com o contrato. Então, o valor do lote pode ser 1.0 padrão para Forex, equivaler a 100 mil dólares, 0.1 a 10 mil dólares, 0.01, que é o contrato mínimo, é 1.000 dólares. O que isso significa? Que você vai comprar 100 mil dólares de um par de moeda, né, ou 10 mil dólares, ou 1.000 dólares. E aqui não precisa ser, por exemplo, pode ser 0.02, que é 2 mil dólares, 0.07, que é 7 mil dólares, 0.17, que é 17 mil dólares, e assim vai. Então, o valor do PIP, né, com lote 1.0, ou seja, controlando 100 mil dólares, vale 10 dólares o PIP, né? 0.1 vale 1 dólar o PIP, 0.01, o lote 0.01 vale 10 centos o PIP. Lembrando que o PIP é a quarta casa decimal aqui. Por exemplo, 1,1500, se subir para 1,1501, subiu um PIP. Subiu um PIP, se o seu lote é 1.0, ou seja, você está comprando em 100 mil dólares, você vai ganhar 10 dólares. Você está com lote 0.1, você vai ganhar 1 dólar. Se está com o lote 0.01, você vai ganhar 10 cents, né? Então, um exemplo, você compra um lote 0.1 de euro-dólar, ou seja, você compra equivalente a 10 mil dólares desse contrato. Se subir 1%, o lucro vai ser de 100 dólares.
independentemente de quanto dinheiro você possui na sua conta. Mesma coisa se cair. Ou seja, você compra um contrato ou vende um contrato. Quando você compra, obviamente, se subir você ganha, se cair você perde. Quando você abre um contrato de venda, se cair você ganha, se subir você perde. Porque, ou seja, você está comprando, tem alguém vendendo do outro lado, né? E o dinheiro está sendo indo de uma conta para outra, né? Igual o mercado futuro, né? Então, basicamente, ou seja, calculando em pips, se o valor do euro-dólar foi de 1,1500 para 1,1600, ou seja, subiu 100 pips, a compra, você vai ter ganhado $100, ou seja, 100 pips, já que o seu lote era 0,1, né? Ou seja, enfim, basicamente é assim que funciona o contrato de conta margem, tá? No mercado de Forex. No mercado de CFDs, de uma forma, segue a mesma lógica, só que cada contrato em determinado tipo de CFDs vai ter um valor. Por exemplo, o PIP vai valer tantos cents, tantos dólares, tantos... Aí tem que olhar o valor de cada contrato específico. No mercado de Forex, esse é o padrão que quando a moeda termina em dólar. Se você opera, por exemplo, o euro-ien, que é o euro negociado por ien japonês, aí tem que converter isso em dólar, que é a moeda padrão. Aí o PIP pode valer um pouco mais ou um pouco menos, né, do que... aqui é quando é cotado em dólar, né? Mas o importante aqui é você entender o conceito. Para quem começa a investir, a operar, vê que na prática isso é bem simples, é bem fácil de entender. Vantagens da conta margem, né? Você tem alavancagem. Você tem a possibilidade de operar com mais dinheiro do que você possui, né? Você tem a possibilidade de operar múltiplos ativos e estratégias ao mesmo tempo. A possibilidade de operar movimentos mais curtos e mais longos e fazer o controle de risco por operação. Então vamos lá. Ou seja, você tem $2.000 na conta, você, se quiser, pode fazer um contrato de $100.000, 1.0. A única diferença é que a oscilação vai ser grande. E se chegar perto de $2.000 e zerar sua conta, a corretora vai automaticamente encerrar sua ordem. E claro que, se for a favor, você pode dobrar ou triplicar ou quadruplicar seu dinheiro rapidamente. Mas obviamente não é assim que se opera, com uma alavancagem muito grande, porque o risco é grande de você zerar sua conta ou você perder muito dinheiro, né? A gente vai operar com controle de risco de forma mais conservadora, mas mesmo assim usando a alavancagem. Por exemplo, uma das grandes vantagens da alavancagem é que você pode, com um movimento curto do mercado, por exemplo, vamos botar o MetaTrader aqui, né? Pegar aqui o euro-dólar, né? Vamos botar no gráfico, por exemplo, de M5, só para dar um exemplo, né? E aí, por exemplo, a gente teve um movimento aqui, que começou às 20h25, acabou esse movimento às 20h50, durou 25 minutos, onde se moveu 8 pips, 8.6 pips. Vocês vão ver que aqui usa 5 casas decimais, só que o pip é considerado a quarta. Então a quinta casa decimal a gente considera assim, por exemplo, foi andou 1 na quinta casa decimal, é 0.1 pips. Tá? O pip é considerado a quarta casa decimal. A quinta é considerado, por exemplo, 0.1 pips, 1.7 pips. Porque antigamente o mercado de Forex eram só 4 dígitos, como a liquidez aumentou muito, eles adicionaram 5, e aí o pessoal já usava o quarto casa decimal como chamando de pip, e aí ficou assim, né? Outro termo usado, o último é pontos, né? Então, por exemplo, se subiu 1 pip, na verdade são 10 pontos, porque tem a quinta casa decimal com 0. Mas vamos lá. Houve esse movimento aqui que eu falei, né? De aqui mais ou menos 8.4 pips, né? Ou seja, se você comprar aqui, digamos que você acertou, tá? Só um exemplo teórico, você comprou bem no fundo e vendeu bem no topinho aqui, e ganhou 8 pips, esse movimento mínimo, sem alavancagem, se você tem $2.000 na sua conta e você compra só $2.000 de euro-dólar, que seria um contrato de 0.02, ou seja,
cada pip vale 20 centavos, nesse movimento de 8 pips, você ganhou, né, 8 pips vezes 20 centavos, você ganhou 1,60, né, $1,60. Mais fácil, eu estou fazendo com a calculadora aqui, mas é mais fácil eu colocar aqui na tela, né, para ficar mais fácil para você entender. 8 vezes 20 centavos, 1,6, né? Ou seja, 1,60. Se você divide 1,60 dividido por $2.000, que é nessa minha suposição que você tem na conta, sua conta subiu 0,08%, ou seja, praticamente nada, né? Isso seria o máximo que você poderia operar se não tivesse alavancagem, né? Agora, se você usar uma alavancagem de 10 vezes, ou seja, desde seu lote 0.02, você utilizar lote 0.2, ou seja, cada pip vale $2 ao invés de 20 cents, ou seja, 10 vezes mais, você ganhou 8 pips. Vezes $2, você ganhou $16. Dividido por 2.000, você ganhou 0,8% numa única operação curta. Ou seja, se você acertar 5, dá 0,8%, né? Se você acertar, só um exemplo teórico, né? Se você acertar 5 operações dessa, você fez 4% no mês, né? E em relação ao risco, você poderia operar aqui também, por exemplo, com o stop de 8 pips. Você abriu a ordem, se caiu 8 pips, ele stopa, perde aqui 0,8%. Logicamente, você vai fazer isso com risco controlado, né? Ou seja, vocês viram que com a alavancagem, você pode, por exemplo, operar pequenos movimentos do mercado e dar para ele uma proporção significativa na sua conta, mas tudo isso operando com ordem stop loss, ou seja, com controle de risco. Se bater naquele preço, você assume aquele prejuízo e limita ali. Com isso, você consegue criar um mar de oportunidades gigantescos, né? A gente utiliza robôs que às vezes operam movimentos curtos assim e que conseguem ganhar bastante dinheiro fazendo isso, graças à alavancagem, porque, que nem um exemplo que eu dei, sem alavancagem você teria ganhado muito pouco, né? Isso também permite com que você possa operar múltiplos ativos e estratégias ao mesmo tempo. Se você não tivesse alavancagem, que nem um exemplo que eu dei, você comprou $2.000 ali do euro-dólar e deu uma entrada, uma oportunidade boa, seja com robô ou até operando manualmente, no GBP-USD, ou seja, na Libra cotada em dólar, você já está com o dinheiro no euro-dólar, você não teria dinheiro para operar o GBP-USD. Aqui não, você pode operar os dois ao mesmo tempo, vai abrir 2 ordens ao mesmo tempo, não tem problema, né? Conforme ganha ou perde, simplesmente tira ou coloca dinheiro na sua conta. Então, ou seja, você, claro que você vai mensurar sempre o seu risco, de tipo, sei lá, você vai arriscar no máximo 0,5% de operação, por operação, por exemplo, e você vai ver, vai abrir pela quantidade de robôs, não deve abrir mais do que 3, 4, 5, 6 ordens ao mesmo tempo. Aí você vai controlando esse risco para não arriscar demais, obviamente. Mas você tem muito mais oportunidade de ganhar operando, tá? Então, enfim, eu queria que você entendesse isso para você entender o real poder da alavancagem. E a gente utiliza aí a plataforma MetaTrader 4 para Forex, CFDs de contratos futuros, de índices e de commodities. É o que predomina hoje no mercado aí de Forex, questão dos robôs, dos indicadores e tudo mais. Mas tem também a plataforma MetaTrader 5, que também tem Forex, também tem os CFDs, os contratos futuros, ou seja, de índices e commodities. Mas também tem CFDs de ações e de ETFs, que não tem na MetaTrader 4, isso operando lá fora, né? E no caso, para o Brasil, as corretoras brasileiras que utilizam MetaTrader 5 aceitam tanto ações aqui da Bovespa, quanto também os contratos futuros aqui da BMF, né? Então, enfim, só para você entender que tem essas duas possibilidades aí de usar MetaTrader 4 e 5. Hoje a gente vai focar mais aqui na questão da 4, né? Mas eu vou até te mostrar um exemplo aqui. Abrir a plataforma aqui. A 5, por exemplo, aqui você está com ações da Vale, da ADR em Nova York, né? Aqui você tem ações da Apple. Então, ou seja,
aqui o exemplo que eu tinha dado, euro-dólar, euro-ien, euro-AUD, que é o euro com o dólar australiano, enfim, você tem as moedas, as moedas do mercado de Forex, né? E aqui você tem também, por exemplo, o Gold, o ouro, o DAX, índice alemão, índice francês, o S&P 500, bolsa americana, Treasury, bonds americanos, o SDBRL, né, que é o dólar cotado em real, Bitcoin, você tem as criptomoedas para operar também no mercado de CFDs, contratos futuros, CFDs de contratos futuros, né, como VIX, que é volatilidade, índice de volatilidade, light crude oil, petróleo, gasolina, soja, enfim, você tem vários ativos aí para você operar. E provavelmente abaixo desse vídeo aí eu vou colocar um link onde você pode baixar gratuitamente as plataformas MetaTrader 4 ou 5, ou as duas, para você, enfim, de forma gratuita e ter uma conta demonstrativa para cotação em tempo real e gráfico, entender, poder brincar aí. É o que eu recomendo fortemente que você faça. Vamos lá, tipos de estratégias. Seguidora de tendência. Os tipos de estratégias que para se operar no mercado, tá? Seguidora de tendência, bem clássico, seguir a tendência do mercado. Contra-tendência, ou também chamado de reversão à média, mean reversion. E scalper, tá? Scalper é quando são operações bem curtas, como aquela que eu mostrei ali, o exemplo de 8 pips. Aí, independentemente de ser a favor ou contra a tendência, o scalper busca um movimento bem curto. Seguidor de tendência busca um movimento de alta ou de baixa, quando o mercado está andando numa direção aposta, digamos assim, que vai continuar andando, e a reversão opera depois que o mercado cai, compra esperando que o mercado suba, ou depois que subiu, espera-se que o mercado volte à média, então vende-se para ganhar com a queda. Isso é uma coisa também que a facilidade que tem nesse mercado de se operar comprado ou vendido, ganhar com a alta ou com a baixa é a mesma coisa, tá? Então as estratégias podem ser desenvolvidas para vários time frames. Time frames é o período gráfico que você utiliza na análise técnica, seja diário, semanal, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, etc. Né? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Eu vou pegar a Forex, que é o que a gente vai mais abordar aqui hoje. Né? Então, para quem tem algum conhecimento de análise técnica, sabe que aqui, por exemplo, tem formado uma resistência, né? E aqui tem um suporte. E uma das várias formas de se operar a tendência, por exemplo, é operar rompimento de suporte e resistência. Então, digamos que você tem um EA, um robô, né? Um EA é um Expert Advisor. Tá aqui o Expert Advisor, como chama na MetaTrader, que é o que a gente chama os robôs. Você tem um EA que opera rompimentos. Então, por exemplo, digamos que ele traçou essa resistência aqui, no que rompeu ele comprou, e digamos que ele, só um exemplo teórico aqui, que ele projetou essa diferença entre, aqui de 20 pips, entre o último suporte e resistência, ele projetou isso para cima, bateu 20 pips aqui, então bateu no target, enfim, ele operou isso aqui. Esse rompimento é uma estratégia clássica de seguidora de tendência, ou seja, o mercado está indo para cima, rompeu, você, né, digamos entre aspas, aposta na continuidade dessa alta. Né? Já a reversão é o seguinte, aqui tem um suporte, aqui tem resistência. Até independentemente do suporte e resistência, eu vou traçar uma média móvel aqui. De 20 períodos, por exemplo, e a gente vê o que a gente vê, que a média móvel ela é meio que um imã, né? O preço vai e vem, ele tende sempre a voltar, a retornar à média. Isso é comportamento behavior, né? Comportamento do mercado. Porque quando começa a subir muito, as pessoas tem gente que vende para realizar lucro. Enfim, o mercado, pelo seu comportamento, ele acaba andando sempre em vai e vem, e nunca numa direção reta única. Às vezes faz movimentos mais fortes, como aqui de alta e aqui de baixa, mas ele tende aí a retornar à média. Né? Então, estratégias de retorno à média,
apostam isso. Por exemplo, quando ele se afasta dessa média, você compra, por exemplo, se no caso se afastou para baixo, esperando que ele vai voltar. Por exemplo, quando retornar à média, você fecha a operação, né? Seria uma forma de operar que a gente chama reversão à média ou contra a tendência, né? Por que contra a tendência? Por exemplo, ele se afastou da média, ele está subindo. Você vai vender esperando que ele volte, né? Ou seja, contra a tendência primária, contra o que está acontecendo, contra a tendência primária desse movimento específico, né? Então, basicamente, isso são os três principais formas de estratégia: a favor da tendência, contra a tendência e scalper, que são movimentos bem curtos, né? De uma forma bem simplificada aqui, só para você entender a ideia. E aí vamos agora para você entender a estrutura de um robô, né? Qual que é a estrutura de uma estratégia. A gente tem o setup de entrada, ou seja, o critério na análise técnica para entrar no mercado, né? Então, vamos dar o exemplo aqui, aquele primeiro exemplo que eu dei do rompimento, né? Digamos que ele pega, por exemplo, as X últimas barras, 10 últimas, 20 últimas barras, traça a máxima e a mínima, que seria o suporte e a resistência. Se romper para cima, compra, se romper para baixo, vende. Isso é o nosso setup, por exemplo, é o nosso critério de entrada, né? E então ele traçaria um suporte aqui. Eu vou traçar a linha aqui, ó. A resistência, desculpa, aqui, o suporte aqui. E aí, se romper para cima ele compra, se romper para baixo ele vende. Isso pode ser o nosso ponto de entrada, o nosso setup, tá? Para você entender. Depois vem o filtro. O que significa o filtro? O filtro significa que a gente pode botar um critério que é o seguinte, por exemplo. Se essa média móvel estiver apontada para cima, ele só pode entrar na compra. Se a média móvel estiver apontada para baixo, ele só pode entrar na venda. Então, aqui rompeu, né? Nesse momento aqui, nesse candle aqui, ó. Esse candle aqui, na verdade, já rompeu, ó. Bateu aqui, ele entrou. Nesse momento, a média móvel está apontada para cima, então pode entrar. Se ela tivesse apontada para baixo, anularia essa entrada. Isso é um filtro. Só um exemplo bem simples, tá? Então, do que é um filtro. E aí vem o stop loss. O stop loss é a sua perda máxima, né? Uma ordem que já fica na corretora que, se bater aquele preço, se a ordem é de compra, ele vai fechar, né? Ou seja, vai botar uma ordem de venda para zerar essa posição. Se você entrou vendido, ele vai fazer uma ordem de compra para zerar essa sua posição. Então, digamos que você usa o último, no caso de compra, o último suporte. No caso de venda, caso o rompimento fosse para baixo, usava a resistência como stop. Só um exemplo. Então, aqui ficaria 22 pips abaixo aqui o stop loss, ou seja, o máximo que pode perder. Aí, o máximo que ele vai poder perder em circunstâncias normais de mercado, né? Eventualmente um movimento muito rápido, muito brusco, que pule, que a gente chama de gap. Se o seu stop está aqui, o preço pulou e só voltou a ser negociado aqui 5 pips abaixo, ele vai só fechar 5 pips abaixo. Mas isso é raro acontecer, mas existe a possibilidade. Mas enfim, você deu a entrada aqui, o stop está aqui. Agora o próximo passo é o take profit, que a gente chama de TP, que é o lucro. O lucro, logicamente, não é para limitar lucro que a gente bota no TP. Significa, putz, se andou esse tanto, já tá bom, já fez um bom lucro, vamos ficar com isso aí mesmo, né? Aí poderia ser, por exemplo, o mesmo tamanho do stop, poderia ser 1,5 vezes isso, poderia ser 2 vezes isso, poderia ser 3 vezes isso, né? Digamos que ele usou 1,5 vezes esse stop. Então, se o stop é de 22 pips, ele vai ser mais ou menos 33 pips, né? E aí, por exemplo, ficaria aqui, ó, seria excelente, ele teria batido, né? Agora, digamos que você colocou 3 vezes, ou seja, se aqui foi 22, 66 pips teria que ter subido para bater no target. Aí, nesse caso, não teria batido, pelo menos até o momento. Beleza.
Aí você tem a saída, ou seja, os critérios, ele pode sair no take profit ou no stop loss, ou ele pode sair em algum outro critério. O que seria um exemplo de outro critério, né? Seria, por exemplo, se ele fechar abaixo da média móvel, sai. Então, por exemplo, ele entrou aqui, não bateu no target, que é 66 pips, e nesse determinado momento aqui ele fechou abaixo da média móvel. Então aqui pronto, ele fecha no lucro aqui com 25 pips, né? Ou seja, seria uma forma, por exemplo, que a gente chama também de trading stop, né? Ou seja, um critério de saída. Outro critério que poderia ter é, por exemplo, se passar 15 barras e não bater no target ou no take profit ou no stop. Target também TP tem gente que usa para take profit, ou seja, onde se pega o lucro. Seria também target point, né, ponto de objetivo. Tem várias terminologias. Digamos que depois de 15 barras, se não bater no TP ou no stop, ele sai. Aí, vamos lá. Entrou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu muito bom. Sai aqui com 34 pips. Ou seja, e você pode botar ao mesmo tempo a mesma regra da média móvel, a regra do número de barras e o take profit ao mesmo tempo. E ele sai qual bater primeiro, né? Então, isso é para você entender na prática como que é desenvolvido um robô, quais os critérios da estrutura de uma estratégia se utilizando análise técnica, né? E aí o que dá para fazer é uma imensidão de coisas em relação a indicadores que podem ser utilizados. Dá para fazer, eu estou ensinando aqui exemplos bem simples, mas dá para fazer coisas bem sofisticadas também. Entendido como que funciona os robôs, né? Vamos para a questão de portfólio, né? A possibilidade de equilibrar a conta e reduzir os riscos pela diversificação de estratégias. Então, qual que é a grande... Assim como você vai investir em ações, você monta uma carteira com 5, 8 ou 10 ações. Por que você faz isso? Porque, eventualmente, se uma ação que você escolheu tiver, sei lá, se descobrir um caso de corrupção nela, ela por algum motivo perdeu um grande contrato, um grande cliente, isso vai impactar o faturamento dela, ou enfim, por N motivos que possam ter um problema numa empresa. Se você tem 5 ou 10 empresas na sua carteira, você não vai sofrer tanto por causa que uma teve algum problema, né? Agora, aqui é a mesma coisa, se você tem 5 ou 10 robôs, se eventualmente, por exemplo, um robô que nem esse que é seguidor de tendência, o mercado ficar muito parado e muito lateral, igual está aqui nesse último, digamos que ele permanece igual estava aqui nos últimos minutos aqui do dia, permanece sim por bastante tempo. Essa estratégia de rompimento nesse período não vai ganhar dinheiro, né? Porque ela precisa exatamente disso, de movimento, que o mercado ande. O mercado não vai ficar parado para sempre, mas pode ter períodos assim. Então, de repente, nesses períodos mais parados, a estratégia de reversão à média pode performar bem melhor, né? Assim como a estratégia de reversão à média pode performar pior quando o mercado anda bastante. A estratégia scalper já é bem diferente, né? Já não tem tanta relação com isso. Então, ou seja, você faz muito sentido você utilizar múltiplas estratégias, múltiplos robôs, tá? Na verdade, é uma proteção contra a falha de algum robô, tá? E eventualmente um robô pode passar um período ruim, ou pode até o mercado mudar, aquele mercado específico mudar tanto o seu comportamento que uma estratégia até pare de performar bem e depois você tem que parar de utilizar ela, né? Porque não está valendo a pena. Assim como você pode comprar uma ação que hoje é boa, daqui a um tempo ela pode deixar de ser uma boa empresa e você vai simplesmente vender ela e substituir por outra, né? Porque não faz sentido mais você ter aquela ação já que ela não é mais uma boa empresa. Mesma coisa, pode acontecer isso com um robô, né? Você pode diversificar tendo vários robôs entre vários mercados. Se você tem um robô só para euro-dólar, você só opera euro-dólar. Se você tem um para euro-dólar, um para euro-AUD, um para GBP-Yen, um para USD-CAD e assim vai,
para vários pares diferentes, você já tem uma diversificação. Você também pode, imagina, ir para o CFDs, operar S&P 500, operar ouro, operar petróleo, operar Apple, operar Itaú, operar... Enfim, você pode, quanto mais diversificação, melhor, né? Ainda mais aqui que tem conta margem. Diferentemente das ações, você tem 100 mil, você bota 10 mil em 10 ações. Aqui é diferente, aqui como a gente viu, você pode escolher quanto você quer arriscar. Então, você tem muito mais possibilidades aqui. Diversificação de time frame. No euro-dólar, você pode ter um robô operando no gráfico de 1 hora e outro no gráfico diário, fazendo ordens mais longas, outras ordens mais curtas. Isso é uma forma de diversificação, né? Isso diminui o drawdown. Drawdown é quanto cai o seu capital numa curva de crescimento de capital. Por exemplo, você começou com 5 mil, sua conta foi para 10 mil, de 10 mil veio para 8 mil e de 8 mil foi para 15. Não importa quanto você começou, importa quanto você já teve e quanto caiu. Você tinha 5, você foi a 10, de 10 você foi a 8 mil, ou seja, caiu 2 mil, que é 20% de 10 mil. E depois foi de 8 para 15. Então, ou seja, você teve 20% de drawdown. Em algum momento, seu patrimônio caiu, a sua conta caiu 20%. Né? Então, ou seja, quando você tem vários robôs, eles tendem a se equilibrar e aí você tende a ter um drawdown menor e um retorno maior, porque você soma o potencial resultado dos robôs. Né? E aí você pode estar pensando, pô, mas me parece meio complicado desenvolver um robô, não tenho esse conhecimento e tal. Tudo bem, não tem problema. Você pode usar um robô desenvolvido por um trader profissional, com código aberto ou fechado, mas normalmente eles são comercializados com códigos fechados. Então você não precisa ser trader nem um investidor experiente para utilizar. O que é isso? O que é um robô black box? É um robô, por exemplo, eu vou lá, desenvolvo uma estratégia, faço os testes, consegui desenvolver uma estratégia lucrativa, consistente, e eu resolvo comercializar ela. Por exemplo, sei lá, cobro $200 por ano para a pessoa utilizar aquele robô. A pessoa não sabe exatamente a estratégia por trás. Ele sabe, por exemplo, é um robô seguidor de tendência que opera rompimento, mas ele não sabe exatamente como que é traçado o suporte e resistência, exatamente quais que são os stops, quais que são as saídas intermediárias, mas você só tem uma noção do que é a estratégia. Mas o mais importante é você analisar o resultado daquela estratégia, né? Ou seja, você saber avaliar se aquela estratégia tem sido boa, tem tido os bons resultados, tem sido consistente, então ótimo, você pode eventualmente utilizar ela, né? Então você pode e deve analisar o histórico do robô. Dá para analisar backtest, que é teste no passado em base de dados, né? Você pode fazer teste de robustez, que, enfim, não é o assunto aqui hoje, tenho outras aulas sobre isso. Mas principalmente rodando em conta real, rodando em tempo real, para você ver o real resultado daquele robô. Porque o backtest, como eu falo em outras aulas, tem uma série de nuances aí que podem dar uma falsa impressão. Então, com isso, com os robôs black box, você pode ter rapidamente, sem ser um trader, sem ser experiente, sem nada disso, ter acesso a múltiplas estratégias prontas. Né? O mesmo que você seja um trader, você pode ter acesso a isso também, né? E você possui total controle do risco. Você arrisca quantos por cento por operação ou lote que você quiser. Você ativa e desativa os reais na sua conta. Você tem total controle, né? O que é muito importante, eu acho. Investimento, você ter controle, você saber o que você está fazendo com o seu dinheiro. Você pode usar a expertise e a estratégia de outros, mas você que controla o seu dinheiro, né? Aí, para desenvolver EAs, robôs próprios, exige um bom conhecimento do mercado, exige dedicação, tempo, conhecimento, experiência. E além disso, se você quiser desenvolver, é ótimo, você pode só usar EAs próprios ou você pode também usar a expertise dos outros para ter um portfólio ainda maior de robôs, né? E a gente ensina sobre isso numa série que se chama Trader Show. A gente ensina as pessoas a desenvolverem robôs, tá? Mas não é o foco da nossa aula aqui de hoje, né?
Então vamos ver um exemplo real aqui, primeiro de um EA seguidor de tendência, um EA próprio nosso, desenvolvido aqui por mim e pela minha equipe, que é o Metafor, que usa de fato aquele exemplo que eu dei ali para você no MetaTrader, de rompimento. Ele usa de fato rompimento. Claro que a gente tem uma série de outros fatores de inteligência para tornar ele mais efetivo, mas ele usa de fato rompimento, como eu expliquei ali, e rompimento de suporte e resistência. Então esse é o resultado dele, por exemplo, numa conta recente aqui, fez 38% aí em aproximadamente 6, 7 meses, né? Dá uma média de 4,73% ao mês, e o drawdown máximo 6,54%. Numa conta de $100 mil fez $38.102 de lucro. Aqui a gente tem as informações. Eu vou falar um pouco sobre como avaliar um robô, né? Então aqui um robô seguidor de tendência tem 378 operações, ele acertou 46% das operações, errou 54%, ou seja, em 46% teve lucro, em 54% teve prejuízo, nas operações especificamente. Então como é que ele ganha dinheiro? O average win, ou seja, em média, quando ele ganha 46 pips. Em média, quando ele perde 27. Né? Sendo que a pior operação dele, ele perdeu 72 pips quando bateu no stop loss. Né? Porque como eu mostrei lá os exemplos, nem sempre ele vai sair no stop ou no target. E na melhor operação batendo no target, ele fez 274 pips. Ou seja, quando ele ganha mais do que quando ele perde. Isso é bem clássico de seguidor de tendência. Tá? Trade length é quanto dura a ordem em média um dia, ou seja, em média se abre hoje a ordem vai fechar amanhã, né? Aqui ele opera a gente vê aqui vários pares de Forex, Euro-Yen, AUD-Yen, USD-Yen, Euro-Dólar e USD-CHF. Aqui a gente tem o total de pips acumulado nesse período, 2.286,6 pips, né? Usando a quarta casa decimal, 2.286 pips. E aqui a gente tem o resultado em pips por mês. Março ganhou 458 pips, abril perdeu 149, maio ganhou 619, junho perdeu 257, julho perdeu 28, agosto foi espetacular, fez 1.456 pips, setembro, até esse momento, tá acabando o mês aqui para mim, 188 pips, né? Então, enfim, e aí aqui dá para ter, agora que você entendeu a questão dos pips, por exemplo, se você usar o lote, digamos que você usa tudo o mesmo lote 0.1, ou seja, cada pip vale $1, você acumulou nesse período, nesses 7 meses aí, $2.286 de lucro, né? Esse mês você ganhou $458, esse mês você perdeu 149, esse mês você ganhou 619, esse mês você ganhou 1.456, assim vai. Se você usar o lote 0.01, que é o lote mínimo, nesse período você teria ganho $228. Se você usar o lote 1.0, você teria, cada pip vale $10, logicamente tem que ter uma conta maior para isso, você teria ganhado $22 mil. Né? Aqui está com um lote médio um pouco maior, ele ganhou $38 mil. Então, enfim, mas basicamente, para aqui, agora que você já entendeu, é interessante, porque você tem mais condições de avaliar o resultado de um EA, de um robô, né? E aqui um exemplo de um EA a favor da tendência, que tem essa característica. Eu olho muito isso, a quantidade de trade, quantos pips fez, average win, average loss, gosto de olhar o trade length, e, enfim, acho que esses são os critérios mais importantes. Tem um outro robô, eu vou botar aqui um outro indicador, RSI, Relative Strong Index. Vamos botar aqui de 5 períodos. Legal. Você vai ver, ó, que normalmente quando ele baixa, aqui, ó, abaixo de 30, na verdade eu botei 30, mas deixa eu mudar aqui a configuração. Opa, vamos botar os levels como, pode ser 15,
2,85. Ou, enfim, aqui é mais só para dar um exemplo teórico, né? Vamos botar 20 e 80. Legal. Seria o seguinte, por exemplo, reversão à média, mesma coisa. Quando o RSI, só um exemplo bem simples, né? Baixar abaixo de 20, significa que o mercado já caiu bastante e está na hora de comprar para esperar uma reversão à média, né? Então, dando um exemplo bem simples aqui, quando ele baixar de 20, no caso foi esse exemplo aqui ele compra, por exemplo, quando bater na média, ele fecha. Seria só um exemplo, tá? Comprou aqui, beleza, vendeu aqui. Aqui, ó, baixou de 20 de novo, compra aqui. Bateu na média aqui, fechou no lucro, legal. Aqui foi para cima, fechou acima de 80. Vende aqui, já bateu a média aqui no outro candle, já bateu. Aqui comprou, enfim. Alguns exemplos aí para você ver, né? Aqui, por exemplo, teria sido um stop, né? Por exemplo, ele subiu acima de 80, aí você vende. Se você tiver um stop curto, em algum momento aqui bateria um stop, senão ele iria, se tiver um stop mais longo, ele ficaria negativo aqui por um tempo, e aqui ele fecharia negativo aqui quando retornou a média, né? Enfim, só um exemplo, porque esse A que eu vou mostrar agora, ele é baseado nessa estratégia que eu mostrei aqui, é uma coisa bem mais sofisticada, mas só para você entender a ideia do que é o RSI, né? Mas ele usa como base aí o RSI. Então aqui está a curva dele, aí também nos últimos 7 meses, 15% acumulado, 2% ao mês com 2,89 de drawdown. Isso é uma coisa interessante você analisar, tá? Que tu vê que aqui ele está com risco um pouco maior, essa conta ela foi com um drawdown de 6,54. Já o drawdown aqui foi bem menor, né? Então você pode dizer, esse fez 38% de lucro, esse fez 15%. Então esse seguidor de tendência é melhor do que o de reversão? Metafora é melhor que o Hook? Não, necessariamente, porque se você equivaler o risco, né, ele poderia ter operado aqui para ter o mesmo drawdown quase 3 vezes mais. Então o resultado está parecido, mas o do Hook estaria até um pouquinho melhor, né? Ou seja, tem essa questão agora que você entendeu os pips, ele acumulou 1.889 pips, fez um pouco menos de pips aqui. Aqui você tem o resultado pips mês a mês, ó. Vê que ele só tem um mês negativo aqui, que foi agosto, com 59. 237 trades, ele acertou 63% e errou 37%. Isso também é típico. A de reversão ele tende a acertar mais, mas quando perde, perde mais. Lembra que a gente viu até aqui que ele ganhou várias ordens aqui mais curtas, mas aqui ele perdeu um pouquinho mais? Isso é clássico de EA de reversão. Ele acerta mais, mas ganha menos quando acerta. E quando perde, perde um pouquinho mais. Então veja que ele em média ganha 34 pips quando ganha. E quando perde, em média 38. Ou seja, quando ele perde, na média ele perde mais do que ele ganha. Só que ele acerta 63% das vezes. Ele acerta mais do que erra, né? O pior trade ele perdeu 146 pips. E o melhor ganhou 133. Né? É bem clássico isso aqui de EA de reversão, por isso que eu quis mostrar um seguidor de tendência e um de reversão e as suas diferenças, né? Ele opera aqui em 3 pares, GBP/USD, EUR/IEN e EUR/CHF. O average trade length é de quase um dia, 23 horas e 48 minutos em média, então aqui nem o outro, normalmente quando abre num dia, a ordem fecha no dia seguinte. Enfim, eu queria mostrar aqui um exemplo de um EA seguidor de tendência, de um EA de reversão, e te ensinar o básico de como que eu avalio um EA, ou seja, se você tem esses critérios, esses dados para analisar, você pode simplesmente analisar esses dados, você entendeu, uma estratégia de seguidor de tendência, uma estratégia contra tendência, essa é a característica dele dos resultados, quero ou não quero ativar na minha conta, e usar um EA desse black box, por exemplo, esses são EAs que a gente fornece ele para alunos no programa Sucesso em Forex. Então, agora acho que você entendeu um pouco mais sobre como eu seleciono os robôs e como que você poderia fazer isso também, né? Que é muito mais fácil só pegar EAs prontos e selecionar o que rodar, o risco, o lote, do que você ter que fazer todo o trabalho.
né? Então, vou falar um pouquinho para a gente finalizar a minha trajetória com robôs, né? Eu comecei com robôs black box, sem muito conhecimento, isso ainda em 2008, né? 10 anos atrás. Mais de 10 anos já. Desenvolvi robôs próprios na época ainda sem, em 2009, 2010, sem muito conhecimento, tentando intuitivamente eu mesmo desenvolver. Depois eu, digamos assim, me profissionalizei mesmo e dediquei muito tempo a aprender a selecionar robôs black box de outros desenvolvedores, sem ser desenvolvido por mim. E aí, mais recentemente, que eu fui aprender a desenvolver robôs, aí eu rodei o mundo todo para aprender com os melhores do mundo sobre como desenvolver robôs, montei uma equipe de desenvolvimento que trabalha comigo, e hoje a gente também desenvolve robôs. Então hoje eu opero tanto com meus robôs próprios desenvolvidos por mim, quanto eu continuo utilizando black box de outros desenvolvedores que vendem essa licença, mas que não têm a estratégia aberta. Eu só simplesmente analiso o histórico e coloco para rodar junto com os meus robôs também, né? E no programa Sucesso em Forex eu ensino exatamente a fazer isso. Eu ensino tudo sobre Forex em detalhes, tudo de como selecionar robôs prontos. Aí tem tanto analiso lá robôs de outros desenvolvedores e outros programas, quanto a gente disponibiliza os robôs do programa Sucesso em Forex. Então na nossa página lá no investidorsucesso.com.br você vai ter mais informações sobre o programa Sucesso em Forex. Então essa foi basicamente, de uma forma resumida, a minha trajetória aí de aprendizado e desenvolvimento com robôs, né? E o que eu queria te mostrar nessa aula é que você pudesse entender um pouco mais de como isso funciona na prática, né? E ver o potencial de lucro, né? Você viu ali pelos resultados dos robôs que são resultados muito acima da média dos investimentos tradicionais. Essa questão de entender o Forex, os lotes, as contas margens, você vê que você pode operar com risco controlado, mas tem um potencial de lucro muito grande, e como as estratégias de trading podem permitir realmente uma rentabilidade mais alta, embora, claro, como em qualquer renda variável, você nunca tem garantia absoluta de resultado, você não sabe exatamente qual vai ser o resultado dos robôs mês que vem, mas pela consistência dos resultados que eles têm apresentado, tem grandes chances de continuar performando muito bem no futuro. O potencial é realmente gigante. Hoje a tecnologia está aí para isso, né? Isso está acessível hoje aí ao pequeno investidor, né? Para começar literalmente aí com 250, 500 mil dólares, dá para começar com bem pouco dinheiro, né? E obviamente dá para operar com bastante dinheiro também. E então, enfim, disparado uma das minhas formas mais, né, preferidas aí de investimento. Tá legal? Então era isso que eu queria compartilhar com você nessa aula de hoje. Eu agradeço se você puder deixar aí seu comentário, compartilhar, divulgar aí esse conhecimento. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.